aqui, um prazer particular em poder colaborar com a Cidade Mais e um enorme prazer de conversar com a Adriana Calcanhoto, uma pessoa que eu muito admiro, que nós todos admiramos, que nós todos aprendemos a ouvir sobretudo como cantora, ouvir como poeta, e agora vamos ouvir uma conversa sobre a imaginação. Fui apresentado com uma série de referências à minha vida anterior, mas talvez a razão porque eu fui convidado, se posso dizer isto, foi porque organizei na Fundação Serralves uma série de conferências sobre utopias, que no fundo tem tudo a ver com a questão do debate de hoje. Mas talvez houvesse uma outra razão que a Sara não conhecia, que poderia explicar, me convidarem, é que eu participei em França e na Bélgica em maio de 68. Em maio de, portanto, já há muitos anos. Em maio de 68 tinha como slogan o poder da imaginação. Aliás, há uma conversa muito interessante entre João Paulo Sartre, o filósofo João Paulo Sartre, e Cohn-Bendit, que era um dos dirigentes de maio de 68, em que Sartre diz: o que eu gosto no vosso movimento é o poder da imaginação. Era ter imposto o poder da imaginação como sendo não o poder político, não a ideia de conquistar o poder, de roubar o poder existente, mas de colocar como poder a imaginação. E isso era a minha primeira pergunta à Adriana. Porquê é que é importante o poder da imaginação? O que é que significa o poder da imaginação? Do que é que estamos a falar quando queremos dar o poder à imaginação? Bom, boa tarde a todos. O poder da imaginação, na minha opinião, todas as coisas que existem foram imaginadas. Então, o poder da imaginação não é pouco. É por isso que eu tenho a impressão de que temos cada vez menos espaço livre, dado para a imaginação. Acho que a gente precisa abrir espaço para a imaginação, porque me parece que a imaginação é um pouco ameaçadora, ela é um pouco subversiva, mas as canetas foram imaginadas, as cadeiras foram imaginadas, os computadores, os lápis, enfim, em todas, né, as frequências assim da atividade humana, científica, filosófica. Aliás, a própria filosofia é imaginada porque há espaço para a imaginação. Os gregos têm escravos. Você não pode ser filósofo, ser imaginativo sendo escravizado, né? Então, o poder da imaginação, eu acho que é um poder máximo, assim. É uma coisa que tem um potencial inacreditável. A imaginação muda o mundo, né? E, como eu estava te falando ali atrás, no camarim, tem uma coisa, a impressão que eu tenho é que tem grandes feitos, assim, na história da civilização humana, coisas incríveis que foram realizadas simplesmente porque a pessoa que as realizou não sabia que aquilo era considerado impossível. Talvez por necessidade, por uma questão de sobrevivência, não importa a motivação, mas porque não considerou impossível, porque não tinha aquele... Talvez por ignorância, por não ter aquela informação, isso é impossível, não ter aquele código, assim. Então vai e tenta, e faz, porque não considera, não sabe que é considerado impossível. Então, o poder da imaginação é o infinito. Tudo que pode ser imaginado pode ser alcançado, construído, enquanto sociedade, enquanto... É engraçado que o depoimento do professor Agostinho da Silva não é nem o que ele diz. Ela está dizendo, eu digo para o meu filho que ele precisa ser um bom aluno para entrar na universidade. Isso é que marca o tempo dessa entrevista, porque hoje não precisa mais. Né? Mas a Adriana disse que o poder da imaginação é subversivo. E também estávamos a conversar sobre isso, que há palavras que ganharam uma carga negativa e que possivelmente são essenciais para enfrentar os problemas das sociedades. Subversivo tem uma carga negativa, mas subversivo é a vontade de transformação, não é? Também a palavra poeta diz aquele homem é um poeta. E quer dizer, um poeta que é um indivíduo que não tem os pés na terra, não é?
e que tem a ver com a entrevista, que não se está a preparar para a vida na sociedade atual como ela é formatada. Portanto, o que a Adriana está a dizer é que possivelmente, era a minha pergunta, é que para enfrentarmos os problemas de hoje, temos de ser subversivos, temos de ser poetas, temos de ter a cabeça na lua, que é outra expressão, aquele tem a cabeça na lua, quer dizer que não olha para a sociedade como devia. É isso que está a dizer? O professor está dizendo que nós nascemos poetas, né? Cada pessoa nasce com esse potencial para fazer uma coisa que só ela pode fazer. E nós vamos perdendo essa capacidade, essa possibilidade, essa crença em nós mesmos dessa possibilidade, por causa da sociedade, por causa da escola, enfim. Eu acho que os poetas não trabalham. A poesia é a mais desocupada de todas as ocupações. É por isso que o poeta é visto como ameaçador. Como visto como um poeta. O poeta é visto como poeta, exato. E essa crença, então, de que a gente nasce para o trabalho, é isso que precisa ser subvertido, se não questionado, né? Pelo menos questionado. Ao longo dessa entrevista acontece muita coisa, né? Ele fica sendo instigado e quanto mais ele é instigado, professor, mas e a subsistência, e, enfim, como é que mais faz? Mais poeta ele é. Mas ele diz que já não tem que trabalhar, que um homem não nasceu para isso e tudo. De qualquer maneira, eu acho que a questão é subverter, é questionar, e o espaço da imaginação é um pouco o espaço do ócio. Se a gente repete as coisas sem questioná-las, elas só se repetem, né? A forma como a educação vem sendo repetida, eu acho que as fórmulas todas da educação estão antigas em relação ao que a gente vive no mundo na questão dos algoritmos. Se os algoritmos descobrirem antes de nós quem somos nós e para onde vamos, pode dar uma confusão danada. Eu acho que precisa ter essa atualização. Só a imaginação pode com isso, né? Eu acho que só a imaginação resolve certas coisas. E a imaginação, muitas vezes, é ligada ou ao mundo infantil, ou ao mundo artístico e criativo, mas a ciência precisa da imaginação, a matemática precisa da imaginação, tudo precisa da imaginação, porque essa é a característica que nós temos, que nos difere, eu acho, vamos dizer, dos golfinhos, dos esquilos. Não sei se eles têm imaginação, eu não tenho certeza que não tenham. Eu não gosto dessa ideia de que nós somos superiores. E às vezes eu fico pensando, vai ver as baleias, elas comentam assim, ai, os humanos. Às vezes eu tenho quase certeza que eles ficam assim, meu Deus do céu. O que é que eles andam a fazer na Terra? Eles ainda estão nessa. Então, eu acho que, por exemplo, a gente caça, pesca cardumes no mar usando um tipo de coisa que é o sonar. Você sabe o cardume dias antes, você tem um tipo de coisa que é inventada, que é da imaginação, entende? E que não serve só para o bem, né? A nossa imaginação também demonstrou-se extremamente predatória. Nós começamos você vê, imaginaram que tal você não ter que consertar mais as coisas? Que tal, então, lâminas, lâmina, né, que fala, lâminas descartáveis. Então, imaginar algo descartável para facilitar a vida das pessoas é incrível. Mas a imaginação não foi até as consequências do descarte. Descarta e põe aonde? Joga no mar. Depois os golfinhos protestam. Não, depois você come o linguado com a lâmina dentro. Exato. Então, imaginação é bom, mas eu acho que imaginação move muitas coisas, mas eu questionaria isso. A gente imagina as coisas, mas talvez a gente tenha que criar novas maneiras de imaginação
nesse sentido. Bom, inventei aqui um negócio, criei um problema para vender uma solução, mas a imaginação não vai até a consequência. Sim. A gente deita fora as coisas, a vida moderna é uma maravilha, eu não preciso ir à farmácia comprar lâminas, eu compro um estoque de lâminas e vou jogando fora. Mas esse deitar fora, esse fora é onde? Por acaso os oceanos são fora? Por acaso a atmosfera que está cheia de lixo espacial e de satélites é uma lixarama, a atmosfera está poluída também. Isso é fora? Então, imaginação com um pouquinho de um senso, assim, eu acho, de consequência. Não sei, além do senso, porque no fundo o senso é o que nos estão sempre a dizer, temos de ser sensatos. E temos de ser sensatos, parece como ser aceitar o status quo. Não, mas olha, a gente, enquanto espécie, está destruindo o próprio habitat. Os golfinhos não fazem isso. É esse senso. É o senso, inclusive, de preservação, de perpetuação da espécie. Não adianta a gente ficar se reproduzindo apenas e matando o planeta, porque desequilibra, não vai dar certo. Mas, para isso, no fundo, para isso temos que alterar o status quo. Temos que alterar aquilo que hoje está estabelecido como sendo a regra do sistema produtivo que existe, do sistema do consumo, da sociedade de consumo em que vivemos, não é? Isso era uma grande utopia, acabar com a sociedade de consumo. Possivelmente, para dar sentido a aquilo que a Adriana está a dizer, precisamos de utopias. Precisamos de imaginar utopias que vão para além daquilo que nos parece possível hoje. E cria um horizonte, como esse que estava a pôr em relação ao ambiente, em que há um patriotismo terrestre, que a gente aceita que a Terra só existe esse planeta e é a nossa casa comum. Aquilo que se chama hoje o condomínio da Terra. E eu gostava de perguntar-lhe, quando pensa em utopias hoje, olhando para o mundo, quais são aquelas em que a sua imaginação... Agora, um exercício de imaginação. A Adriana tem que pensar... Falou aqui de alguns problemas que as sociedades enfrentam, não é? Imagine 2 ou 3 utopias que fazem sentido e que seriam mobilizadoras para resolver alguns dos problemas que a gente hoje enfrenta. Eu acho que a paz mundial é a utopia principal. E está na palavra, é utopia, porque já vivemos o tempo suficiente para aprender com a guerra. E não aprendemos, continuamos em guerra. Temos guerras o tempo todo. Eu me lembro que quando eu estudava história, assim, no colégio, aprendia sobre as guerras passadas, eu pensava, bom, houveram guerras, teve guerras, então pronto. Entenderam que aquilo não funciona, que aquilo não é bom, e acabou. Mas não, continuam tendo guerras. Então, é essa coisa do que o professor Eduardo Lourenço diz, que a gente não aprende com a história. Então, isso em si caracteriza uma utopia, porque não é possível pensar na civilização humana sem guerra. Eu não vejo essa possibilidade, mas eu acho que, então, precisamos imaginar um tipo de paz, né? Uma coisa que talvez diminuísse essa desigualdade tão grande de pessoas com uma fortuna incalculável, não tem o que fazer, não sabem o que fazer com aquele dinheiro, e pessoas que realmente passam fome, que não têm vacinas, que não são alfabetizadas, enfim, que vivem em condições subhumanas, né? Degradantes. Mas é-nos dito que para a economia funcionar é preciso haver um certo grau de desigualdade. Portanto, a utopia é uma sociedade sem desigualdade, é isso. Por isso é uma utopia. Mas utopia não no sentido de quimera, de algo irrealizável. Para mim, a utopia tem um sentido de sonhar com um mundo melhor, para que haja um mundo melhor. Para que a gente possa sair da cama e... Exatamente, porque tenha um horizonte. E isso era interessante. Há bocado estávamos a conversar e a Adriana disse, os jovens é que são hoje aqueles que são verdadeiramente os portadores, aqueles que têm uma perspectiva utópica da sociedade. Isso vê-se claramente na questão do ambiente, não é? Com todo este movimento, as greves dos jovens, etc., e líderes jovens, muitos jovens, que têm um papel muito importante, e vê-se isso também nos Estados Unidos, com o movimento de jovens contra as armas, não é? Depois que nasceu na Flórida, há uma nova geração
muito mobilizada com perspectivas utópicas, que é a Terra, acabar com o aquecimento global, criar uma Terra onde toda a gente possa todo viver e acabar com a cultura da violência que a arma representa. Porquê é que são os jovens, acha a Adriana, que são portadores dessas novas utopias? Porque eu acho que é da característica, né, dos jovens, o inconformismo. Embora eu tenha visto muitos depoimentos, assim, até nas conferências do Estoril, os jovens dando um depoimento, muito ansiosos, assim, no sentido de ter uma consciência. Eu sou jovem, então está na minha mão um determinado tipo de coisa para mudar o mundo, mas eu não sei por onde começar. Porque é informação demais, porque é tudo muito, né, acelerado, é o tempo que a gente vive. E eu sempre acho isso, que o importante é sonhar grande, sonhar muito grande, sonhar de forma utópica, sonhar de forma que tudo é possível. E agir como formiga, e agir pequenininho. Mesmo nas conferências do Estoril, eu falei, denunciei isso. Nós estamos aqui discutindo o futuro do mundo e a sustentabilidade, e logo aqui atrás, nas salas onde nós somos recebidos, o lixo não é separado. Então, esse tipo de coisa do comprometimento total com a ação. A imaginação, se nós estamos aqui juntos imaginando um mundo melhor, é mais potente do que nós estamos cada um sozinhos pensando, imaginando um mundo melhor. Mas eu acho que, a partir de imaginar, a gente precisa agir. E a ação se dá, porque os jovens ficam assim, eu preciso fazer uma coisa, apertar um botão que vai mudar o mundo inteiro. Mas, na verdade, quando ele tira o lixo do chão e põe dentro, não interessa quem deixou no chão. E ele não está fazendo aquilo para ser um herói, para chamar atenção. O herói é o contrário, faz aquilo por ele mesmo. É aí a revolução, a rebelião, a mudança, né? Eu acho. Nós temos aqui já uma pergunta, isto é muito interessante, pode ser interativo usando este slide.com, não é? Slide.com. Qual é o maior desafio à imaginação? E eu aqui talvez quisesse pôr uma questão que eu acho que é muito pertinente relacionado com o maior desafio à imaginação. Acho eu, pessoalmente, que é muito pertinente. Que é aquilo que molda a realidade não é a própria realidade, é a percepção da realidade. Como nós vemos a realidade, sim, é através das percepções. E as percepções são condicionadas pela informação, pelas fake news, pelas verdades e pelas mentiras, por aquilo que nós próprios desenvolvemos. Por exemplo, o 11 de setembro, o impacto que o 11 de setembro teve na percepção em relação ao outro. A maneira como hoje se vê os imigrantes, os refugiados, tudo isso não tem nada a ver com a realidade. Fez-se do outro um inimigo. Até se foi ao ponto de se tirar a humanidade. E o filósofo francês, que já morreu, Jacques Derrida, diz que um desafio fundamental para se perceber a realidade é desconstruir as percepções. É desconstruir os estereotipos. E eu queria ouvir a sua reflexão sobre esta questão. Está de acordo com Derrida? Sim. Essa coisa, sobretudo na Europa, né? Que o outro é o inimigo. Até Portugal é menos assim. E quando o outro é o inimigo, é a barbárie. E eu fico muito impressionado com isso, da história andar em círculos viciosos, não em círculos, né? Eu acho que a gente podia ficar um pouco mais aberto, realmente aprender com as coisas, passar... o professor Eduardo Lourenço diz isso, que uma geração só vai passar para a próxima tudo aquilo que ela não foi. Por isso, isso é muito interessante. É muito interessante, por isso, dentro do nosso pensamento utópico, a gente tem que ter essa consideração. Por exemplo, Brasília é uma cidade que foi imaginada para o Brasil por caras muito interessantes. Um presidente que queria fazer em 5 anos o que seria normalmente feito em 50. Em 3 anos levantou-se do nada de uma terra vermelha, que é muito parecida com a África, no Cerrado, no Brasil. Levanta-se uma cidade
planejada, imaginada, com linhas curvas, enfim. Mas durante a construção de Brasília, os candangos, que eram os operários que trabalhavam, eles já estavam morando a 3 horas da obra. Quer dizer, na própria construção daquela coisa. Está cheio de favelas hoje. Já está tudo. Não, durante a obra. Sim, mas agora então. Não, agora nem se fala. Mas durante a construção do sonho, já está reproduzido que os operários moram a 3 horas da obra, então se deslocam 3 horas para ir até a obra, a construção do sonho de Brasília, e mais 3 horas para voltar para casa, e todos em casinhas que parecem gaiolinhas, assim. A reprodução do sistema todo, do esquema todo. Brasília é um tema interessante para a discussão sobre utopias e distopias, porque, de facto, acabou de explicar que Brasília é uma cidade sonhada. Eu fui várias vezes a Brasília, e Brasília não é verdadeiramente uma cidade, é uma cidade burocrática. Uma cidade que possivelmente foi construída para afastar o governo do povo, porque o Rio de Janeiro era a cidade das revoluções. Põe-se o governo num planalto longe do povo, e o povo a 3 horas de distância, o que construía a cidade, e está muito mais protegido o poder. Portanto, há aqui uma espécie de fronteira entre utopia e distopia, que não é, Exato. não é... As grandes utopias do século XX transformaram-se em distopias, como o comunismo. Sim. E Brasília é um pouco... O Brasil O Brasil é um pouco, tem uma dimensão de distopia, que não é só utopia. As fotos da inauguração de Brasília tem a elite toda dentro ali dos palácios, na inauguração, todos de fraque, de cartola, né? E os candangos lá fora, de chinelo. Já é tudo como é. Do ponto de vista arquitetônico, das linhas, do desenho, enfim, vamos inventar uma cidade do nada. Sem esquina, sem cafezinho. tem os seus problemas. Mas é verdade que há coisas muito bonitas em Brasília, porque os arquitetos são extraordinários. A distância do Rio, São Paulo, Brasília, Minas, é um triângulo, assim, quase equidistante. A ideia é tirar do eixo Rio-São Paulo, do Sudeste, e levar um pouquinho para dentro. Mas né? afastando do povo. Mas acabou... Tinha esse lado também. Né? Isso permite-nos falar do Brasil. Permite porque falar a Adriana disse que a questão do outro como inimigo é uma questão europeia. Mas mas não só. No Brasil, estamos a falar da questão dos muçulmanos. O muçulmano como inimigo, construção europeia, certamente, americana ou europeia, das correntes racistas, populistas. Mas no Brasil, foi uma coisa que me surpreendeu imenso quando eu estive na Universidade de São Paulo em 2014, 2015, que não havendo praticamente muçulmanos no Brasil, há pessoas de origem turca, otomana, sírios, libaneses, mas que não são muçulmanos. Praticamente não havendo muçulmanos, a xenofobia e a islamofobia era muito forte. E quando vemos agora o Bolsonaro chegar ao poder, a ideia de que o outro é o inimigo no Brasil é... Brasil. É o próprio Brasil, mas é uma parte dos brasileiros. Portanto, e o Brasil nisto? O Brasil é um país... Olha como nós somos imaginativos. O Brasil é um país negro racista. Pois. Como você me disse ali, e é verdade, o Brasil não é para amadores. O Brasil é o ideal para a gente discutir imaginação. É bem interessante. Porque o Brasil próprio é uma utopia. O Brasil próprio é uma utopia. Nós temos uma capacidade, um potencial de invenção extraordinário. Mas nós temos também esse tipo de entrave Estamos melhorando por um lado e estamos regredindo barbaramente por outro. E essas forças andam assim há muito tempo. Mas, do ponto de vista da educação, por exemplo, temos gerações perdidas. Isso é complicado, porque a boa educação já atrapalha a imaginação, já ceifa muito da espontaneidade. Quando se fala de imaginação, se fala muito de crianças. Por quê? Porque a imaginação infantil é
acreditar naquilo, viver o presente. Quando uma criança está brincando de faz de conta, aquilo é aquilo que está acontecendo. Ela não quer saber se aquilo é impossível. Experimente ir num balcão burocrático, em Portugal ou no Brasil. Você nem termina a frase, a pessoa diz impossível. Não, mas espera, não, impossível. Mas não, impossível. Assim é o mundo. Como o professor Eduardo Lourenço diz isso, o mundo não está à nossa espera. Portanto, a gente tem que... O que é impossível, a gente tem que... Tudo é impossível, tudo é contra. Tudo a inércia para que não haja novidade, para que não haja imaginação, para que tudo fique... Então, por exemplo, quando a gente está ouvindo o telejornal... Se tiver meio segundo de silêncio, aquilo aconteceu alguma coisa, o negócio saiu do ar, alguma coisa, a gente está desacostumando ao silêncio. E isso é o que é medo do silêncio. O silêncio é espaço para a imaginação. A gente não quer uma ruidama. E uma coisa que eu digo muito para os meus alunos de composição, é meio por outro enfoque, mas é uma frase do compositor americano John Cage, que dizia: se duas pessoas no mundo estão fazendo a mesma música, isso é demais. Parece uma coisa óbvia, mas só eu posso fazer a minha música e só você pode fazer a sua. Se nós estamos fazendo a mesma, uma coisa está errada. Porque eu não posso fazer a sua e você não pode fazer a minha. Então, um de nós está fazendo uma coisa que não... Está repetindo alguma coisa, está diluindo alguma coisa. E isso não precisa, porque isso é o que mais tem, isso é o que precisa não ter, né, mais. Ainda não, e por enquanto ainda só temos uma pergunta do público, portanto eu faço um apelo a que utilizem o sistema, pelo menos eu só vejo aqui esta, qual é o maior desafio à imaginação, que não sei se já respondemos, se já respondeu, Adriana. O melhor desafio... O maior desafio. O maior desafio... O que é que hoje impede que as pessoas libertem a sua imaginação e avançam? Tudo. A escola, a publicidade, a sociedade, tudo é contra. Nada é feito para incentivar a imaginação. Isso não é bom para o patriarcado, isso não é bom para o capital. Como assim imaginação? Agora as pessoas vão sair imaginando um mundo melhor, coisas, outra forma de viver. Não é muito bem visto, assim. Agora as pessoas vão virar poetas. Mas as redes sociais são um obstáculo? Há bocado falou disso, não é? Não, veja, alguém imaginou a rede social. Eu lembro que eu estava gravando um disco, não sei se era meu terceiro, quarto disco, e os técnicos que estavam trabalhando comigo no estúdio eram altamente futuristas, tecnológicos, e eu me lembro que eles diziam assim, vai ter uma coisa que você vai ter com você, carregando com você. Não se sabia o formato, então era muito misterioso, mas era assim, você vai poder ler os jornais, você vai ter o seu relógio, a sua agenda. Aquilo não dava, a imaginação não alcançava. Como é que você vai ter? Vai ler o jornal, vai ter as horas, vai ter a sua agenda, o seu caderno, vai falar com os seus amigos, vai falar no telefone. E aquilo parecia tão fantástico que eu pensei, puxa, que pena, muito bom, mas que pena que eu não vou viver para ver isso, porque é uma coisa tão fantástica que isso vai levar muito tempo para acontecer. E não levou tanto tempo. E as pessoas se adaptaram a isso de uma maneira muito rápida, né? Tanto que hoje a gente não consegue viver sem. Eu considero que é um grande privilégio ter nascido numa época em que eu vivi sem internet e não morri, tudo funcionava, encontrava os amigos, a gente ia ao cinema, a gente jantava, não precisava ligar 5 vezes, estou chegando, estou indo, dava certo. Mas é uma maravilha que eu possa estar num quarto de hotel e acessar a Biblioteca de Alexandria. Isso é também uma coisa... Alguém imaginou isso, né? Assim como alguém imaginou tudo aquilo que está nas prateleiras da Biblioteca de Alexandria. Eu acho que o que é legal é ter em mente o poder da imaginação, o que pode a imaginação. Mas o poder da imaginação e as redes sociais. Hoje tem-se a noção
E eu, quando fiz essas conferências encerradas, tivemos todo um debate sobre a sociedade da informação. E as pessoas que vieram falar sobre a sociedade da informação não falaram de utopia, falaram só de distopia. Disseram que a sociedade da informação está a facilitar o populismo, que a sociedade da informação está a destruir a democracia, que as GAFAs, as grandes empresas da internet, têm um poder extraordinário e moldam as percepções das pessoas e criam grupos fechados, portanto, em que as pessoas, de facto, não vão para além do grupo dos amigos, e os amigos são uma espécie de bolha. Isto foi a parte toda distópica. E vimos, por exemplo, Bolsonaro eleito usando grupos do WhatsApp, não é? Uhum. Mas, por outro lado, nós vemos que os movimentos ecológicos, as pessoas que vão para estes grandes extraordinários movimentos de mulheres, como houve nos Estados Unidos, a seguir à eleição de Trump, etc., tudo isso também é utilizando a internet. Portanto, também há uma dimensão utópica neste empoderamento dos cidadãos pela internet. E, se olharmos para o futuro, entre a distopia que criam as redes e a potencialidade que elas têm para nos permitir afirmar uma cidadania responsável, como é que a Adriana coloca esse debate? Eu não sei, Álvaro. Eu acho que alguém humano inventou as redes sociais, né? Não é uma pessoa, mas é uma invenção humana. A internet, as redes sociais, evidentemente, vai ter os defeitos humanos isso. Hoje, a gente precisa, em alguns momentos, dizer na rede social: eu não sou um robô. Pois é. Ou seja, tudo que acontece é porque é uma invenção humana. Então, a distopia é esse resultado. Como eu não sou um robô? Então, a imaginação é a nossa diferença. Até aqui, temos essa diferença em relação, ao robô. Acho eu que aos golfinhos, mas com certeza, por enquanto, aos robôs. Os robôs ainda não imaginam, mas a inteligência artificial tem lá suas possibilidades. Os algoritmos têm lá suas capacidades, suas potencialidades. Eu sugiro que a gente comece a imaginar com muita veemência. E acho sempre que as nossas utopias e distopias e imaginações e sonhos serão sempre carregados da marca humana. Não aprendemos com a história, achamos que o mundo está à nossa espera, achamos que o mundo nos deve alguma coisa, né? Então, o mundo me deve alguma coisa e eu sou um pagador de impostos, então eu jogo meu lixo no chão. Eu não estou pensando que eu sou dessa espécie, que se eu destruir o meu habitat, né, eu não tenho muito para onde ir. Existe acho que é uma praga que se diz, eu não sei, uma planta chamada erva de passarinho. Não sei se tem aqui, tem no Brasil. Não conheço. Que pega algumas árvores, uma amendoeira, por exemplo, e ela cresce sobre a árvore, ela se alimenta da árvore, e ela vai crescendo, ela vai ficando gigantesca, ela toma a árvore inteira até que ela mata a árvore. E aí ela morre. É essa a ideia que eu tenho do que nós fazemos com o planeta, entendeu? Só que aí, vamos para onde? Se a gente tivesse essa consciência o tempo todo, e de onde a gente vai tirar essa consciência o tempo todo? Isso vem lá da educação, que consiste em muitas coisas. A educação, que eu quero dizer, não é só a escola, a alfabetização, é um modo de encarar a educação, provavelmente com novas imaginações, né? Porque as crianças continuam aprendendo as coisas do jeito que a gente aprendeu, no mundo dos algoritmos. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Por isso que está os alunos estão saindo das universidades analfabetos funcionais. É isso. É uma tristeza, mas é verdade. Eu sou um pouco mais otimista. Eu já fui. Eu sou um pouco mais otimista, porque eu olho para este mundo atual e vejo uma interconexão muito mais forte entre as pessoas. Hoje, se pensarmos, por exemplo, num movimento
ecológico. O movimento ecológico na Europa, na Suécia, se quisermos, tem imediatamente uma repercussão mundial. Assim. Porque as pessoas estão interconectadas. O que eu acho é que nós ainda não tiramos tudo o que poderíamos dessa interconexão. Quando houve as revoluções árabes, em 2011, não é? Usando o Facebook e as redes sociais, teve um impacto enorme na Europa e no Brasil também. Mas na Europa, o movimento dos indignados em Espanha nasceu como repercussão das revoltas árabes. Quer dizer, hoje os cidadãos não estão estão isolados ao frente do seu computador, é verdade, isso é um problema, mas estão interconectados com outros. E podemos tirar, acho, muito mais. Agora, voltando ao Brasil, e estamos a falar dos jovens que se revoltam nas questões ecológicas, nas questões de armamento, e no Brasil, quem são as forças hoje que, tirando a potencialidade, como infelizmente o Bolsonaro tirou das redes sociais, se estão a mobilizar para impedir que um mundo de ignorância, de brutalidade, triunfe no Brasil? Bom, o que está acontecendo no Brasil é uma resposta a muitos direitos que foram adquiridos, a muitas coisas. Era de se esperar, talvez. Não nesse nível, né? A melhor definição que eu vi até agora foi o José Simão, da Folha, que falou: nossas expectativas já não eram altas, mas puta merda. Agora, você vê, o Bolsonaro, o Trump, eles dizem que não há aquecimento global. Eles estão preocupados com petróleo. Eu já fui otimista, eu quero dizer, eu ando cansada, entendeu? As pessoas que estão lá, aquela coisa do pré-sal no Brasil, combustível fóssil, eles ainda estão pensando para o futuro uma coisa que está no passado, tem que estar no passado, porque senão não vai dar, a conta não vai fechar. Então, às vezes, claro, sou uma pessoa otimista, mas sou uma pessoa, portanto, às vezes canso, desanimo, eu digo, meu Deus, tudo de novo. Como é possível uma pessoa chegar agora e dizer que a Terra é plana, que não há aquecimento global? Entende? E o que é grave não é que haja uma pessoa que diz isso, é que muita gente que acredita. Mas isso, se ele achasse isso sozinho, não me importava. É muito grave, Álvaro, é muito grave. Eu não estou aqui para tocar o terror, como se diz. Eu estou sendo muito sincera, porque eu acho que essa coisa da espécie é que me apavora. É esse bichinho que a gente não tem, que tinha que estar presente o tempo todo, que a gente precisa preservar o nosso habitat. Isso está antes de tudo. Isso está antes dos negócios, isso está antes do patriarcado, isso está antes do macho alfa branco, isso está antes de tudo. É onde estamos. Eu sei que eu pareço utópica, né? Mas... Queremos que seja utópica. Mas não está fácil lá em casa, viu? Não. A sua casa está difícil, não há dúvida. Minha casa está difícil. Mas, ao mesmo tempo, vê, certamente, no Brasil, e eu tenho visto, por exemplo, quando foi o assassinato da Marielle Franco, houve um movimento enorme de revolta, e pessoas foram para a rua. As mulheres brasileiras mobilizaram-se muito, não é? Sim. Portanto, é isso que eu estava a dizer. Quais são as correntes que são portadoras de uma visão diferente, que nós estamos a chamar utópica, mas não é utópica, que é a transformação de novo do Brasil. Porque o Brasil é uma utopia desde o início, embora tipo, uma quimera, mais que uma utopia, não é? Porque o Brasil, da multiculturalidade, da diversidade, era uma grande utopia. Se formos para a literatura portuguesa e a literatura europeia sobre o Brasil é uma utopia. Era uma espécie de paraíso na Terra, com belos papagaios, onde as pessoas todas se amavam, em que não havia racismo, etc. Isso não corresponde à realidade. Os papagaios ainda estão lá. Não, os papagaios são bonitos. Os papagaios ainda estão lá. Mas mesmo os papagaios estão com o seu habitat... Os papagaios estão sendo traficados. Traficados. Mas, assim como mulheres, papagaios, mas animais silvestres. Como a Amazónia está a ser destruída. Agora eu lhe digo, se desmatarem a Amazônia, e aí? É isso? Plantam uma Amazônia de novo? Uma coisa...
que me parece tão óbvia, mas quando a gente vê o Congresso brasileiro discutir sobre isso, é impressionante. Claro que temos nós que estamos aqui, o lado do bem, né? O lado, e só juntos poderemos fazer alguma coisa. E estamos fazendo, por isso estamos aqui, por isso eu vim do Brasil para estar aqui conversando com você. Mas, às vezes, eu fico assustada com a força do outro lado, porque eles também estão juntos, eles também estão agrupados. Há uma classe média no Brasil que sempre quis ser americana, que não se importa em ser brasileira, que não quer ser brasileira, que não entende o que é que o Brasil pode ser, ou pode vir a ser, né? E esse tipo de pessoa, eu acho que ignora as questões climáticas, as questões ambientais, a desigualdade, o racismo. A desigualdade, até certa forma, gosta dela. Uma parte da classe média brasileira, pelo menos a classe média alta, que é extremamente egoísta. Tem pessoas da classe média brasileira que ficam ofendidas se a empregada doméstica que trabalha para elas tiver o mesmo modelo de telemóvel que elas. Isso é uma coisa... Mas isso é assim. Mas nós temos visto, por exemplo, no cinema, voltando à sua área, que é da literatura, e da música e da poesia e da arte em geral, temos visto uma enorme resistência no cinema brasileiro. Em relação até a essa questão das empregadas domésticas sem direitos, não é? Agora uma série de documentários e filmes extraordinários brasileiros sobre... Documentários extraordinários. Extraordinários sobre a situação atual. A música brasileira é uma música que foi de resistência à ditadura militar, não é? E que é, de novo, uma música de resistência. É uma música de resistência. A música brasileira é um fenômeno que eu considero que a canção, enquanto gênero, nasce na Grécia para proteger, para transmitir os poemas, para guardar um poema, para que você decore um poema. É muito mais fácil você decorar e transmitir um poema se ele estiver contido numa melodia do que se ele não estiver. Que é o que eu sempre digo. Eu, por exemplo, eu não me alimento de McDonald's, eu não acho graça naquilo. Mas eu sei a receita. Por quê? Por causa da música. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial. Essa é a coisa da Grécia. Pega um grande poema e põe numa melodia que aquilo vai sobreviver. A gente conhece os poemas de Safo, porque eles foram sendo reproduzidos. Não tinha escrita. Então, o que tinha? Tinha melodia. Eram transmitidos assim. Muito bem, depois veio a escrita, vindo a escrita, tudo o que era possível foi para a Biblioteca de Alexandria, tudo que existia que pudesse ser transcrito, foi escrito, ou enfim. Muito bem, aí no medievo acontece isso de novo. Alta poesia transmitida pela música que os trovadores fazem, os trovadores andam pelos lugares mostrando os seus poemas para as pessoas, transmitidos pela música. E aí tem o amor, a política, as canções de protesto, né? Carmina Burana, por exemplo, que é uma peça muito conhecida, medieval, é uma canção de protesto, é uma canção que reclama do apego da cúria romana pelo dinheiro. No Brasil vai acontecer esse mesmo fenômeno. Os trovadores galego-portugueses, o português nasce disso, né? O galaico-português. Galaico-português. O português vem daí. O português é uma língua feita para escrever poesia, não para escrever contratos. Isso é para outras línguas. No Brasil vai se dar isso. Alta poesia transmitida pela música. Sendo que é uma música, então é uma música misturada com a música africana, misturada com as palavras indígenas, misturada com muita coisa que resulta numa terceira vez, vamos dizer, que esse fenômeno acontece. Não sei porque que eu entrei nisso. Mas... Entrou muito bem, porque era a cultura e a poesia e as canções como sendo
canções de resistência, como foram durante a ditadura, com a bossa, não é? Com o Chico Buarque. O Rabino há bocado estava a contar. O Chico Buarque tem uma canção que todos nós conhecemos, ou muitos conhecemos, sobre o 25 de abril de 1974 em Portugal, não é? A festa foi bonita de ver, pá. Mas ele depois considerou que Portugal já não estava tão bem assim. E disse, e o cravo já murchou. Ora, a democracia continua em Portugal bem viva, felizmente. Não é? Ele ficou atualizando a canção. Ainda bem que ele faz isso com Portugal. Se ele for fazer com o Brasil, ele nem dorme. Era isso, portanto, é aí que ia chegar. Atualizando hoje a canção de resistência que foi durante a ditadura militar tão importante. O que é que está a surgir no Brasil, na área da poesia e da música, de resistência à situação atual? Está a surgir alguma coisa já? O rap e o hip hop estão responsáveis por falar... É a voz de fala deles. Eles não estão falando pelos outros, eles estão falando da própria vida, da vida na periferia, da exclusão, do racismo, da pobreza, da desigualdade, da misoginia, através do rap e do hip hop. Então, ali, a ideia é essa. Não é o trabalho de concisão, que tem toda uma outra área da música brasileira, mas esse trabalho aí é importantíssimo. Eu dei um exercício de composição para os meus alunos esse ano em Coimbra, que era canção de protesto, porque no Brasil chama-se canção de protesto, em Portugal chamava-se, mas passou a chamar-se canção de intervenção, depois do 25 de abril. E eu fiquei pensando sobre isso. Protesto é uma coisa, protesto. Tá. Intervenção é ação. Tem uma certa diferença. E aí conversei com eles sobre isso. Aí uma aluna disse, eu não estou conseguindo fazer. Eu falei, por quê? Ela disse, porque eu fico ouvindo as canções do Chico Buarque, do Caetano, daquela época da ditadura, e eu não consigo fazer aquilo. Eu disse, claro que não consegue, porque o seu tempo não é aquele, você não tem uma ditadura, você não tem que estar... Por um lado, é muito mais difícil. Você não tem que estar burlando a censura, você não tem que criar um pseudônimo, como o Chico Buarque teve que criar o Julinho da Adelaide, porque qualquer canção de amor que ele levasse, era Chico Buarque, era censurado automaticamente. Os automatismos, né, da falta de imaginação. Os tempos são outros. Então, eu acho que essa canção de intervenção, hoje, seria muito mais o rap e o hip hop. Nós temos aqui uma série de questões que nos podem ajudar nesta conversa. A Adriana está a ver, nossos sonhos são fruto da nossa imaginação, a nossa imaginação é fruto dos nossos sonhos. A imaginação treina-se, que era o que... A imaginação treina-se. Que era o que a Adriana fazia com os seus alunos, treiná-los a imaginação. Treina-se, treina-se. Abre-se espaço para a imaginação. É isso, não vai esperar que alguém diga, bom, então agora você está liberado para imaginar. Que não é assim. Então, treina-se, abre-se espaço para isso. E a responsabilidade é nossa, não é de mais ninguém. Ainda temos, qual é o maior desafio? Esse já a gente estava falando do Chico Buarque e eu trouxe uma história que é interessante. O Tom Jobim, que eu até não sabia, fui descobrindo aos poucos aqui em Portugal, que todos os artistas de música de Portugal, do fado, o Mário Lajinha, o Camané, a Mísia, enfim, todo mundo se formou ouvindo Tom Jobim. Bom, o Tom Jobim, quando estava estudando piano, fez uma música, um tema instrumental, a pedido do professor. Ele compôs na aula a canção inteira, a música, e chamou de valsa sentimental. E ele tocava muito essa música em ensaios, em casa, os parceiros dele conheciam e tudo. E um dia ele tocou e o Chico Buarque disse, essa música, essa aí tinha que pôr letra, né, Tom? Aí ele disse, não, essa aqui acho que não, essa não. E ele próprio, Chico, disse, aí quando ele disse isso, aí é que eu resolvi letrar.
E aí ele faz uma coisa que diz, abre as portas para a noite passar, e que o Tom corrigia, e ele dizia, abre as portas não, abre as pernas para a noite passar. Mas, enfim, com letra, essa primeira... Porque aí ele fez essa melodia, essa música na aula, e foi a primeira vez que ele ouviu uma coisa que foi o seguinte, o professor dele de piano disse assim, você devia ser compositor. Foi a primeira vez que surgiu para o Tom essa coisa da composição. E o Chico põe a letra, e essa canção se chama Imagina. Eu achei tão bonitinho isso. A canção é muito difícil, não tenho aqui como reproduzir, mas ela diz, imagina, imagina. Então é incrível, né? Eu fiquei tão comovida, assim, o encontro disso com um compositor que ainda não se sabe compositor, mas Adriana, imaginou ali uma melodia... Não podemos ficar só no primeiro verso, imagina, temos que perceber um bocadinho mais. Não, mas aí, ano que vem eu trago. Enfim, eu achei bonitinha essa história porque ele... Mas agora abriu-nos a apetência para ouvir, pelo menos, um poema. Um poema, então. Um poema. O Álvaro me deu agora o livro dele, 25 de abril, no futuro da democracia. E ele usa aqui um poema muito curtinho, mas belíssimo, da Sofia de Mello Breiner, que diz assim, 25 de abril, esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio, e livres habitamos a substância do tempo. Lindo. É uma beleza, né? O 25 de abril, quando acaba a guerra, quando alguns judeus são liberados, quando acaba a guerra, quando alguns judeus fogem, a minha mãe tinha uma amiga que fugiu da Romênia, de um campo de concentração, ela tinha um número tatuado, porque ela conseguiu um repolho de algum lugar e ela botou embaixo do vestido, como se estivesse grávida, porque as guardas daquele campo de concentração, se vissem uma mulher grávida, elas fingiam que não tinham visto. E ela escapuliu, foi para o Brasil e tudo. Quer dizer, qual é o pensamento? De que é possível. Ela botou um repolho. Imagina se ela é encontrada com um repolho embaixo do vestido dela. Ela já seria trucidada sem o repolho. Com o repolho, mas ela acreditou. E ela foi para o Brasil. Da história extraordinária. Essa história é extraordinária. Extraordinária. Ela contou com aquilo. Ela poderia não... A própria mulher que fingiu que não a viu, que fechou o olho, poderia não ter feito isso. Aí você começa a imaginar as possibilidades. É melhor imaginar, vou conseguir. É possível, a guerra vai acabar, o 25 de abril vai chegar, né? É isso mesmo. E se calhar, como estamos mais ou menos na ponta final, há ali uma questão que é, se vê alguma diferença entre a imaginação e a intuição? Não sei assim tecnicamente dizer, mas a intuição é uma coisa que a gente precisa. Como é que eu vou dizer? Quando a gente... É mais fácil, eu acho que é o contrário. Quando a gente contraria a nossa intuição, a gente sabe disso depois, né? A gente diz, tinha que ter seguido a minha intuição. Então, é preciso estar aberto para a intuição, porque a intuição está acontecendo o tempo todo. Você tem que estar aberto para isso e confiar nela. Agora, a imaginação, você precisa abrir um pouquinho mais de espaço. Você tem que batalhar por ela um pouco mais. A intuição é inata. E a imaginação é inventar algo que não existe. E cada pessoa, sendo única, só ela pode inventar aquilo a partir da combinação de repertório, ambiente, temperamento, criação. Né? É pensar em algo que não existe. Pensar para além daquilo que é comum pensar-se e que se considerar que é obrigatório e que não há alternativa. E por isso talvez fosse interessante, agora que nos estamos a aproximar-nos do fim, tentarmos imaginar, se hoje tivéssemos que imaginar para o mundo atual alternativas que fizessem sentido e que dessem um sentido à vida das pessoas e à luta subversiva, vamos ser subversivos. A Adriana falou da paz. A paz como sendo um grande projeto utópico. Mas hoje, certamente, a questão do ambiente também já se falou muito, não é?
como sendo uma grande objetivo utópico. Eu, por exemplo, acho, por exemplo, a questão das mulheres, a questão da igualdade. No Portugal do antigamente, Portugal do tempo da ditadura, as mulheres não tinham os mesmos direitos dos homens. Inclusive, até 1967, que é até 1967, as mulheres, para saírem do país, tinham que pedir autorização ao marido. Portanto, na altura, imaginar que viveríamos num mundo em que as mulheres têm os mesmos direitos que os homens era completamente utópico. Essa utopia é uma utopia ainda não realizável. Portanto, eu queria que... Mas andamos muito, estamos andando, né? Estamos andando. Mas, como disse e referiu bem, estas correntes que hoje têm triunfado em vários países, como nos Estados Unidos com Trump ou com o Bolsonaro no Brasil, não negam só o aquecimento global, não são só céticas do ponto de vista ecológico, mas também são muito sexistas. Sim. Não é? E querem, no fundo, voltar a uma sociedade de que saiu, que era a sociedade patriarcal. Portanto, era isso que eu queria que a Adriana fizesse um exercício, olhando para o mundo, hoje tão complicado, com aquecimento global, com populistas em vários sítios, com sexismo de novo, com violência. Onde é que estão, quais são as nossas... Como é que a nossa imaginação... faça um exercício de imaginação para resolver estas questões. Bom, eu fui fazer canção exatamente porque eu não tenho imaginação para isso. Então pode fazer com uma canção. Como é que seria a canção? Talvez Como é que seria a canção? Como é que seria a canção? Como é que começaria a canção? Não sei, ano que vem eu trago junto com a... Vamos tentar uma canção junto. O primeiro verso, o mundo que vem aí. O mundo que vem aí. Não, olha, acho que as crianças... Tá na mão das crianças, por quê? Pelo óbvio, porque eles ainda não viram o mundo dessa forma, eles ainda veem o mundo enquanto crianças. Então, eu acho que eles é que vão imaginar. A primeira quadra tem crianças, tem crianças, porque as crianças... Tem mundo e tem forma. Daqui a gente vai piscar e as crianças estão nos governos, estão, né? Administrando o mundo. Nós vamos piscar e eles vão chegar ao poder. Porque é muito rápido. E deixam de ser crianças. Deixam de ser crianças. E se calhar adaptam-se à nova situação, ao poder. Então, as crianças precisam ser subversivas. Mas têm que continuar a ser subversivas, porque havia ali uma questão. Como ensinar aos adultos a terem imaginação? Eu acho mais difícil. Eu acho que nós, adultos, podemos, talvez, investir mais em abrir isso para as crianças. O que eu acho que nós precisamos agir e abrir espaço para a imaginação, mas eu acho que para as crianças isso é natural. Elas imaginam já, elas podem imaginar um mundo que a gente já não consegue. A gente tem esse funcionário público dentro da nossa cabeça, é impossível, é impossível, é impossível. Tem lá, por mais que a gente se esforce, e a gente deve se esforçar, mas, por exemplo, a coisa da guerra, se o mundo vivesse em paz o tempo todo, nós não daríamos valor à paz. É o que acontece na Europa Ocidental. Se nós fôssemos felizes o tempo todo, nós não saberíamos que estávamos sendo felizes. A gente precisa de um pouco de infelicidade, que é para dizer, quero voltar a ser feliz. Não, mas tem razão. Na Europa Ocidental vive-se em paz, desde a Segunda Guerra Mundial, e esta utopia da paz europeia hoje já não é verdadeiramente mobilizadora. As pessoas dão como adquirido que a guerra entre a França e a Alemanha, ou entre Portugal e a Espanha, é impensável. Mas nós não sabemos o que é o futuro, o que é que o futuro nos reserva. Se nós, enquanto humanos, temos que dizer para uma máquina que nós não somos uma máquina, você vê que tem muito o que imaginar. Sem dúvida. E, regressando à poesia, quase para terminar, o Fernando Pessoa diz que o poeta é um fingidor. Conhece esse poema, não é? Sim. Na poesia, esta ideia de que o poeta é um fingidor porque imagina, para além do imediato, porque cria um mundo como o Fernando Pessoa criou, com várias personagens. Inventou um mundo super povoado, aliás. Super povoado. Se pensarmos, o que é que há de semelhante na poesia brasileira? Ou isto tem influência na poesia brasileira? A principal filiação, a língua. A língua.
A língua portuguesa Com é uma acordo coisa... ortográfico ou sem acordo ortográfico? Tanto faz, tanto faz. O acordo ortográfico de 1927, acho, deu a mesma... 1911 houve o primeiro. 11, depois tem em 20, depois tem Que em acabou 70. com a farmácia, com o PH. Toda a discussão é Foi igual mesmo. e essa questão é lateral, porque a lei que rege a sobrevivência das línguas, de novo, é uma coisa extremamente humana, porque a língua é humana, é a lei do menor esforço. Então, a tendência das línguas é você tira o que não precisa. Por exemplo, vocês não usam mais as vogais, não precisam mais disso. Nós ainda usamos... A gente acha que fala um português muito moderno, nós os brasileiros, e que as nossas vogais são sensuais, porque nós as pronunciamos de forma musical. E muitas pessoas dizem, meu Deus, vocês falam português de Dom Diniz, nós já falamos, a gente já não usa as vogais. Então... é a lei do menor esforço. Então, tem que cair o que não é usado, tem que cair... É isso, é só isso. Não estou dizendo aqui que o acordo é maravilhoso. Não, mas eu poderia ser muito melhor. Eu até a questão, porque apenas... Vários acordos porque terão que estava a falar existir. da língua. Foi uma espécie de deputado, não é? Eu estou de acordo que... Eu até escrevo de acordo com o acordo ortográfico. E daqui a pouco vai ter outro, você vai dizer, puta, o outro acordo era tão Exatamente. bom. Mas voltando ao Pessoa, porque o Pessoa também teve esse problema. O Pessoa escrevia com o velho antes do acordo ortográfico e manteve na sua escrita o anterior, mas aceitou que se tirassem, quando fossem publicadas as suas obras, fosse com o novo acordo. Mas não era isso do Pessoa e o acordo ortográfico que era interessante. É na poesia brasileira hoje, esta ideia da imaginação. Se pensasse num poema, para terminarmos, um poema que nos pudesse dizer que fosse um bom símbolo. Desculpa, isto é quase que uma armadilha. Devia ter... Quase não. Devia ter dito antes. Mas agora, a minha imaginação a funcionar disse, mas isto é a questão com que devíamos terminar. Era com a Adriana a dizer-nos um poema que fizesse sentido nesta discussão. E acho que toda a gente está de acordo, não estão? Sim, não é? mas espera aí. Também pode ser uma canção. Talvez. Não, é porque você falou isso, eu fiquei pensando num grande poeta brasileiro, que é Caetano Veloso, que não tirou o circunflexo do voo. Porque ele disse que a palavra voo sem circunflexo não é um voo, não levanta voo, não, enfim. Ele não usa. Acho que... um poema... Será que eu saberia esse que você citou, do Chico? Foi bonita a festa, pá. Sim. Fiquei contente. Está aí no livro, se quiser dizer. Então, melhor, né? Uma procuro, cola. diga. Vocês falam cola? Como é que diz? Vai responder daquela... Todo mundo sabe, né? Eu procuro e digo-lhe... Melhor, você conhece. A Adriana vai respondendo àquela primeira pergunta que está lá, como podemos ter espaço para o silêncio, por forma a melhorar a imaginação num mundo de ruído. Está lindo, é quase um poema. É está difícil, mas é um exercício que a gente precisa fazer. Por que tem música no elevador? Eu não sei. Mas é medo do silêncio, na minha opinião. A gente precisa do silêncio para assimilar as informações, senão a gente não assimila, a gente só, como se diz, recebe as informações. Consome as informações. E aquilo não serve para nada. Não tem espírito crítico. As informações sem espírito crítico, as informações para os analfabetos funcionais saindo da universidade. Então, o silêncio é uma coisa que nos coloca em contato com a nossa essência humana. Né? Existe esse pensamento com o qual eu não concordo, de que a existência humana, o ser humano é a glória da criação. Não sei, não vejo que eu seja melhor do que um peixinho vermelho, não sei em quê, mas enfim... Depende do peixinho vermelho. Depende do peixinho vermelho, pode ser. Mas o silêncio tem uma coisa também muito interessante que eu falo com os meus alunos, que descobriu-se que as cavernas, onde tem inscrições rupestres, não são inscrições, são desenhos ainda, não tem nada de escrita, são animais, são imagens. Essas imagens só se encontram em cavernas onde a acústica é perfeita. Isso muito provavelmente está ligado à acústica, ao som, às cerimônias que estavam ligadas
a som, a tambora, sabe-se lá o que era, a canção. Então, som e silêncio tem a ver com isso. Você percebe o som tendo o silêncio. A mesma coisa, se tocasse uma nota constante no mundo, nós não saberíamos que ela era uma nota. A gente precisaria do silêncio em algum momento para entender que aquilo é uma nota. Então, o silêncio nos põe em contato com a nossa essência, com a nossa natureza de seres humanos. Qual o sentido de sermos humanos? É sermos humanos. Os budistas dizem que todos os problemas humanos são 20 no máximo, entre 14 e 20. É a dor, é a perda, é o luto. Todo o resto é fruto da nossa imaginação. Porque assim como a gente pode imaginar um mundo perfeito, a gente imagina problemas que não existem, rejeições que não existem, a gente remói coisas. O silêncio nos ajuda a deixar isso no devido lugar. Ser humano não é pouca coisa. Que eu saiba, os peixinhos vermelhos não dizem, hoje não estou a fim de ser um peixinho vermelho, acho que hoje eu preferia, vou trocar de gênero, qualquer coisa que nós podemos, que nós... Também não, eu não garanto que os peixinhos vermelhos não tenham crises, eu não sei. Mas não parece. Parece que nós ficamos procurando um sentido. Qual o sentido de ser humano? Ser humano, não é pouco. Não é pouco. Claro que quando eu estou falando aqui, estou sempre me referindo ao mundo ocidental, que é o que eu posso falar. As coisas da poesia ocidental, da escrita ocidental, que é o que eu posso falar, que é o que eu conheço. Mas, de qualquer maneira, ser humano no mundo ocidental, com tudo o que se tem de material para aprofundar essa condição de ser humano, quando a gente vai ler os gregos, quando a gente vai ler Homero, quando a gente já está tudo lá. E aquilo vai... É verdade. Aquilo vai acontecendo de novo, aquilo vai sendo reciclado, aquilo vai sendo... Você não pode ler os Lusíadas se você não conhece o Odisseu. Pode, mas... Mas perde sentido. Mas perde muito. Perde muito sentido. Quer dizer, então, a gente tem muito o que fazer para se estruturar na sua essência, na nossa essência de seres humanos, né? Porque, sendo humanos, uma vez que existe a filosofia, porque os gregos tinham espaço para a imaginação, porque tinham escravos, não estou aqui sugerindo que ninguém tenha escravos, é dentro de outro contexto, mas havia espaço para a imaginação. E aí existiu espaço para a filosofia. E a filosofia nos dá este caminho. Vamos, então, ser humanos, vamos ter valores, vamos ser mais humanos. É isso mesmo. O que significa sermos imperfeitos. Um ser humano perfeito... É perigosíssimo. Eu acho. É perigosíssimo. É desinteressante, eu acho. Não tem graça um ser humano. Mas é muito perigoso. E nem sei o que isso quereria dizer, né? Perfeito como? Porque são eles que se consideram perfeitos, os perigosos. Está cheio. O mito, é o mito. Está cheio. É o mito. Vamos às boas coisas. Isso aqui é outra letra. Essa aqui é a letra original. Jura? É. Porque ele depois mudou, como eu lhe disse, para dizer que o cravo tinha murchado. Sei que estás em festa, pá. Fico contente. E enquanto estou ausente, guarda um cravo para mim. Eu queria estar na festa, pá, com a tua gente, e colher pessoalmente uma flor do teu jardim. Lá faz primavera, pá. Cá estou doente. Manda urgentemente algum cheirinho de alecrim. Sei que estás em festa, pá. Fico contente, e enquanto estou ausente, guarda um cravo para mim. Eu queria estar na festa, pá,
com a tua gente e colher pessoalmente uma flor do teu jardim. Lá faz primavera, pá, cá estou doente, manda urgentemente algum cheirinho de alecrim. Taran, 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 taran. Muito obrigado, Adriana, foi extraordinário, emocionante. Muito obrigado ao Porto Mais por ter dado esta oportunidade de conversar com a Adriana aqui perante todos. Muito obrigado a todos que estiveram aqui e o Porto Mais vai continuar com grande sucesso, certamente. Eu agradeço também o convite, fiquei muito feliz de ser lembrada para um encontro desse tipo. Eu sou mais convidada para cantar e tocar violão, mas eu gostei muitíssimo. E eu fui puxando até chegar lá também de novo. Está vendo o que são os automatismos? Então, muito obrigada e imaginemos.